doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Muito bem, nós estamos na Semana Internacional da Tireoide. E para falar deste tema tão importante, nós estamos recebendo aqui no Pergunte ao Doutor desta terça-feira a médica endocrinologista Daniele Guedes. Doutora Daniele, um prazer enorme receber você aqui e um prazer conhecê-la também. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos, o prazer é todo meu. Que bom. Nós vamos falar, nós não, né? Ela, a doutora, especialista, eu só vou perguntar, a importância deste assunto também pode ser medida pelas projeções do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que indicam em torno de 13.780 novos casos de câncer de tireoide no Brasil, destes cerca de 11.590 em mulheres. Claro que é a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer: por que a mulher tem mais propensão a ter problemas de tireoide, doutora? Sim, Marcelo. As doenças tiroidianas, em geral, elas são mais prevalentes no sexo feminino. Por múltiplas razões, tem razões ligadas à frequência de doenças autoimunes. A questão também, especificamente do câncer de tireoide, nós temos também uma maior prevalência em pacientes que vivem com obesidade. Como hoje nós vivemos uma epidemia de obesidade no mundo, uma pandemia, né? Pandemia. Então, nós temos uma maior prevalência de diversos tipos de cânceres, dentre eles o carcinoma de tireoide. Sim. Mas nós temos outras patologias também que são mais prevalentes ainda do que o câncer, como o próprio hipotiroidismo, que também é mais prevalente nas mulheres. O câncer talvez seja o mais grave de todos, né? Mas além disso, ou não, os transtornos causados pela tireoide na população? Nós temos transtornos funcionais na função da tireoide. A tireoide é uma glândula que o nome vem do grego e significa tiros, escudo. Ela produz os hormônios tiroidianos que agem no organismo como um todo. E tanto a falta da produção destes hormônios, que é o hipotiroidismo, quando o excesso da produção do hormônio tiroidiano vai desencadear uma série de sinais e sintomas. No caso do hipotiroidismo, sonolência diurna, ganho de peso, constipação intestinal, pele seca, alterações cardiovasculares, porque a ação do hormônio tiroidiano é no organismo como um todo. Agora, para você ter essa sintomatologia de uma maneira muito explícita, muito manifesta, você tem que ter alterações hormonais importantes, com aumento do TSH, que é o nosso guia do ponto de vista da função tiroidiana, e redução do T4 livre. Isso é medido nos exames de sangue? Nos exames de sangue. Então é importante conscientizar a população que a doença tiroidiana mais prevalente é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo subclínico, que é uma alteração na função tiroidiana. E que pode também ser o hipotiroidismo manifesto quando nós temos uma redução do T4 livre. E que o exame de rastreio é o exame de sangue, que é o TSH. Bom, isso dá a entender que é prevenível ou tratável? Sim, é tratável. E existem evidências hoje de que nós podemos fazer algo no nosso estilo de vida que possa reduzir o risco. As doenças tiroidianas, principalmente quando a gente fala de hipotiroidismo, que é alteração de função, a gente pode falar um pouco do câncer de tireoide também, como você mencionou, mas a alteração da função, ela tem a principal causa, a doença autoimune na tireoide, que é a famosa tiroidite de Hashimoto, que é uma doença benigna, prevalente na população. 5 mulheres para um homem. Olha. Nós somos sorteadas nas doenças autoimunes. Que coisa, hein? O rastreio, ele não é universal, mas a gente vai solicitar em pessoas acima de 60 anos, em todas as mulheres, gestantes, pessoas com história de familiar, casos na família, pessoas que fizeram radiação na cabeça e no pescoço por outros motivos, às vezes uma leucemia, um linfoma na infância, fizeram radioterapia na cabeça e no pescoço, e isso pode repercutir no hipotiroidismo no futuro. Entendo. E a forma de rastrear nessa população de alto risco é através do TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Então, nós não devemos solicitar exames
Por exemplo, a gente vê frequentemente, por exemplo, T3 reverso, T3, não existe a mínima indicação. Nós vamos rastrear com TSH, e se o TSH vier comprometido, alterado, no caso do hipotiroidismo primário, quando a doença é tiroidite de Hashimoto, ele vai vir aumentado, aí nós vamos investigar com T4 livre, com anticorpo antiperoxidase tiroidiana. Aí, nesses casos, é importante essa avaliação. Entendo. Em pacientes que têm bócio, em pacientes que têm outras doenças autoimunes, como, por exemplo, uma artrite reumatoide, um lúpus, uma doença de Addison, nesses pacientes também vale investigar a disfunção tiroidiana autoimune. No caso de quem teve ou tem ou já teve bócio e teve que retirar a tireoide? Então, nós temos a indicação da tiroidectomia, que é a retirada da tireoide, quando nós temos uma suspeita ou um diagnóstico de câncer de tireoide. A pergunta é exatamente pelo seguinte, porque por tanta importância da função da tireoide, dessa glândula no organismo, e de tamanha alteração que ela provoca em todo o organismo, o que fazer a partir desse momento que é feita essa indicação de retirada? A reposição do hormônio tiroidiano, que é feita através da levotiroxina sódica. Hoje nós temos no comércio, no mercado, várias marcas de levotiroxina sódica, feitas com rigor pela indústria farmacêutica. Sim. O hormônio tiroidiano ele é muito sensível à luz, ao calor, ao toque. Então, ele não deve ser manipulado. Ele tem que ser comercializado em embalagens de alumínio, individualmente. O paciente vai tirar da embalagem só na hora de tomar o hormônio. Então, é uma substância muito sensível, Sim, que tem que ser tomada em jejum para ela ser adequadamente absorvida pelo organismo. Agora, vai tomar isso para o resto Para o da vida? resto da vida, porque a tireoide é uma glândula fundamental para o equilíbrio das funções vitais, dos vários órgãos e sistemas do organismo. E esse tratamento também, tanto para hipo quanto para hipertiroidismo, também é a vida toda, doutora? O hipertiroidismo já tem algumas particularidades. Como o nome já diz, hiperfunção da glândula tireoide. A causa mais comum é o hipertiroidismo primário, que também por uma doença autoimune, que chama doença de Graves. Nossa. Essa doença, ela cursa com bócio, com aumento da glândula, pode cursar com alterações oftalmológicas, Também. que é a proptose ou oftalmopatia de Graves, que o olho salta. Ele fica com um aspecto em que o olho fica... Você consegue ver o esbugalhado, branquinho dos olhos embaixo. Fica uma expressão Né? bem chula, A gente chama de proptose ocular, oftalmopatia, porque acumula uma substância retroocular, que chama glicosaminoglicanos, que empurra o olho para frente. Entendo. Além disso, a musculatura que sustenta o olho, ela fica mais espessa, Dilata, ela dilata. É um processo inflamatório. E essa doença, ela cursa, ela pode ser tratada com medicamento, mas normalmente não é a vida toda, é o metimazol. Hoje, os consensos internacionais e nacionais permitem que nós tratemos o hipertiroidismo com remédio por mais tempo. Entendo. Agora, naqueles pacientes que não respondem ao tratamento medicamentoso, que é com metimazol, o medicamento, aí, que é um bloqueador da síntese do hormônio tiroidiano, aí a gente tem o recurso de fazer terapia com radiodo ou cirurgia. Aí você me perguntou, quando tirar a tireoide? Tireoide muito volumosa, que causa compressão de estruturas subjacentes. O paciente tem dificuldade para falar, para engolir, né? Porque ela comprime, ela está nessa região próxima de traqueia, de nervo laringeu recorrente, então pode dar rouquidão. Aí, nesses casos, a cirurgia se faz necessária. Tá, só para a gente finalizar, porque eu estou vendo que o assunto é muito complexo. Para quem é assintomático com relação a hipo, hiper ou doenças da tireoide, isso pode acontecer se fica assintomático, não sentir nada. Que alerta seria aquele ponto de, opa, eu preciso procurar o endócrino para fazer um exame? Então, Marcela, essa é uma pergunta muito importante. Nós não rastreamos doença tiroidiana universalmente na população. Pois é. Existem aqueles grupos de risco para a doença tiroidiana. A doença de função, o hiper ou o hipo. Aí são aquelas pessoas acima de 60 anos, mulheres, gestantes, com doenças autoimunes, radiação de cabeça e pescoço,
pacientes com síndrome de Down, síndrome de Turner, são situações específicas. Então, uma boa entrevista médica com a história do paciente vai ser capaz de nortear a necessidade ou não de fazer o rastreio com o TSH, que é o hormônio principal. Em relação a câncer de tireoide, é o exame da tireoide, a palpação. Então, nós temos que ter, nas consultas médicas, independente do especialista ou não, o exame clínico da tireoide. A partir do momento que nós palpamos nódulo de tireoide, o principal exame é o ultrassom de tireoide, que vai classificar esses nódulos e indicar a necessidade de uma punção aspirativa. Então, o controle médico periódico é fundamental. Ótimo. Olha, nós estamos aqui com a doutora Daniele Guedes. Eu quero agradecer imensamente sua participação, doutora. E já quero deixar um convite para a senhora voltar aqui para a gente falar mais sobre isso, porque o assunto é muito sério, muito importante, e eu imagino que por causa de toda essa complexidade, isso deve ser muito negligenciado pelas pessoas. Com certeza. Não é? Eu vejo que principalmente nos homens, Marcelo, porque as mulheres se preocupam mais e fazem avaliação com o ginecologista, e o ginecologista examina e percebe, né, encaminha para o endócrino. A senhora já está convidada para voltar aqui, uma outra oportunidade para a gente continuar falando sobre isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua participação, seus esclarecimentos e pela aula, que foi excelente. Ela é professora da UFJF, então sabe muito bem como explicar. Obrigado, viu, doutora? Eu agradeço a oportunidade e um grande abraço para todos vocês. Obrigado. Pergunte ao doutor. Oferecimento. Hospital Monte Sinai. Porque hoje o que importa é poder confiar.